E queria primeiro apresentar aqui o trabalho que a gente faz, né? Eu gostaria muito de começar hoje apresentando a professora Ana Shirley e Ana Shirley França, né? Desculpa. Ana Shirley França, que está aqui, olha, pela Hanoi Editora, lançando, para vocês vai aparecer ao contrário, mas lançando o seu quinto livro, não é isso? Meu quinto livro. Seu quinto livro, Como Produzir Redações no Enem e Responder a Questões Discursivas do ENAD, da Prova OAB e de Concursos Públicos. Estamos aqui, olha, com essa capa bacanérrima. E queria dar boa noite, me chamo Thaís, falo aqui pela Hanoi Editora. Primeiro, da grande felicidade de receber uma autora já, né, com uma estrada, não só em termos de livro, mas uma estrada de vida, né, Ana? Então, posso pedir a você para se apresentar? Ah, certamente, certamente. Olha, boa noite a todos. Eu estou muito satisfeita de tê-los aqui participando dessa nossa live. Espero que vocês apreciem aquilo que nós vamos trazer de contribuições, porque o livro foi produzido nesse sentido, de contribuir. E nós vamos explicar daqui a pouco que contribuição eu pretendo e desejo a partir da produção desse livro. Uma boa noite a todos vocês. Eu sou Ana Shirley França, eu sou professora universitária, eu sou administradora, sou formada em letras, o que me habilita a escrever sobre redação, mas sempre eu tentei unir a ciência da administração e toda a cultura das letras. E é nesse sentido que as minhas obras são construídas, não é? Então, eu acredito que não há área do conhecimento puro. A área do conhecimento jamais será pura, porque nós somos complexos, nós somos múltiplos e a ciência é múltipla, a cultura é múltipla. Ah, tem uma fala sua, né, aqui, um pouquinho do início, né, que a gente estava conversando, que você falou um pouco sobre comunicação, né, e como o professor é um comunicador e tudo mais, e realmente, né, é difícil a comunicação, ela invade, né, todos os campos, né, ela não consegue ali estar fora de nada, né. É, sem dúvida. Inclusive, quando eu abro o meu Lattes, eu digo que a minha formação é polivalente e une educação, comunicação, administração e letras. É assim que eu abro o meu Lattes. Então, eu sou avaliadora do MEC e quando eu chego nas instituições, eles comentam assim, professora, você é polivalente, porque eu tenho várias formações, não é mesmo? Mas aí dentro dessas várias formações, dessa experiência toda de sala de aula, dessa experiência toda também como avaliadora, esse livro ele tem uma característica de ser bem específico, né? Conta pra gente um pouquinho por que dessa produção. Sim, eu gostaria de iniciar lá em 2015, quando aconteceu um fato que me deixou assim perplexa. Em 2015, 500 mil estudantes brasileiros tiraram zero nas redações do Enem. Aquilo, para mim, foi algo terrível. E eu comecei a pensar que tipo de projeto eu posso produzir de forma que eu traga algum tipo de contribuição a essa gente, a esses meninos, e até a trabalhadores também que não tiveram oportunidade de estudar e voltam aos bancos das universidades, das faculdades, tendo em vista
essa oportunidade que eles estão ensejando por meio do Enem. Então, 500 mil com nota zero é surpreendente, viu, Thaís? Então, isso me causou uma preocupação que me fez pensar que projeto eu posso produzir para auxiliar esses estudantes. Não só estudantes, não, viu, Thaís? Também professores, porque o professor precisa de ajuda, o professor precisa quem auxilie. E foi justamente pensando nisso que eu comecei a desenhar este livro. Mas não parou aí. Eu já estava produzindo o livro quando, em 2018, o INEP, né, o Instituto de Pesquisa em Educação, ele produz um relatório falando sobre os problemas do estudante no ENAD. Então, ali eu tive a certeza que eu estava no caminho certo e que eu estaria fazendo uma obra que traria realmente contribuição. Aí me deu mais ânimo para continuar a escrever, não é? E em 2021, 2020, nós tivemos a pandemia e o Enem foi cancelado num ano, realizado no outro, mas com uma demanda muito baixa. E com esse tempo aí eu precisei ir atualizando o livro até poder fazer a parte de publicação, não é? Então, você veja, esse livro ele foi produzido dentro de um processo, não é? E um processo verídico, real, observando a realidade e vendo a necessidade, frente a todos nós, de um livro desse desenho. E isso faz a gente pensar, né, no que é uma avaliação, né? Porque você pegou um dado muito cruel, muito duro, né? Que poderia se encerrar ali, né? É um dado que para nós, né? Que estamos lidando com a prova no sentido de, olha, passou ou não passou, tenta de novo, né? É visto de outra forma, né? A sua mentalidade não é de uma avaliação de uma forma mais complexa, né? De uma forma realmente como uma avaliação deve ser, né? A gente coleta o dado e consegue ali agir em cima disso, né? Achei fantástico. Na verdade, todos os meus livros, ele tem sempre uma pesquisa de campo, um levantamento da realidade, porque não existe fato, problema que mereça estudo sem que você tenha a realidade acontecendo. E você precisa ver perfeitamente como é que essa realidade se desenha. E foi justamente isso que eu fiz de 2015 até 2016, quando eu comecei a fazer o planejamento da obra, não é? Agora, escrever 314 páginas, né, Thaís? Não é algo que se faça num ano. Então, eu fui escrevendo passo a passo, atualizando dados, até chegar ao momento da publicação. E era isso que eu ia pegar esse gancho, né? De como é que esse processo acontece. Porque o livro, tô vendo aqui que algumas pessoas já têm o livro e estão comentando aqui que o livro ele tem exemplos muito práticos, né? De um trabalho com a linguagem. Quem conhecer o livro vai ver que tem, inclusive, estudos de caso no livro, né? Então, não são só estudos de questões. Foi a parte, na verdade, que mais me encantou, porque você tem uma proximidade com o projeto, né? Muito além da prova, né? Tem ali uma questão que era isso que eu ia te perguntar. É uma necessidade que você vê na produção dos textos, você faz por uma necessidade, o livro ele tem essa linguagem mais viva, você fez por uma necessidade
para que fosse mais eficiente, ou é uma coisa mais filosófica, no sentido de acreditar nessa língua viva, nessa língua pulsante aí, nesse trabalho com a comunicação que é tão bacana? Thaís, eu diria a você as duas coisas, não é? As duas coisas caminham juntas, porque a necessidade, segundo aquilo que eu apresentei dos fatores que me levaram à produção dessa obra, é clara, é notória, não é? E continua ao longo de todos esses anos. O nosso estudante brasileiro precisa aprender a escrever. E o problema dele não é o mero conhecer a língua portuguesa, que isto é uma confusão que se faz quando se fala da produção do texto. Ah, eu sei português, vou escrever bem. Não é verdade. Você pode saber toda uma gramática e escrever do jeito que ninguém te compreenda. Então, não é só a questão de domínio da língua portuguesa ou de qualquer outra língua. É muito mais que isso. É ter o domínio da lógica, é ter o domínio de leituras, porque mais tarde eu vou comentar sobre isso, mas sem ler não se escreve. Então, é muito importante que se entenda que este livro ele é, ao mesmo tempo, uma necessidade para estudantes, para professores que precisam de apoio, para gestores que organizam as escolas e eles precisam ter caminhos para levar os seus estudantes ao êxito. Porque imagina uma escola que o aluno tira 0 na redação do Enem, não há cabimento. E aí, nesse ponto, há também um auxílio ao gestor, não é? E é sempre o que eu falo, né? Eu tenho mestrado na área de administração e administração universitária, né? Então, eu vejo isso de perto. Sem que o gestor tenha vontade, nada acontece. Por isso é que eu digo, é uma contribuição também aos gestores. Mas, por outro lado, não é só necessidade, é uma filosofia minha de comprometimento. Eu sempre fui extremamente comprometida com a sociedade. Eu escrevo para as pessoas porque eu acredito que elas precisem de uma palavra que traga contribuições. É nesse sentido que eu escrevo. Eu tive um orientador na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, chamado Roberto Balalé. Ele hoje já faleceu. E ele me dizia o seguinte: se você não consegue transferir aquilo que você conhece para terceiros, esse conhecimento não tem valor algum. E eu aprendi isso com ele e pratico isso ao longo de toda a minha jornada, seja como professora, seja como administradora. E é uma jornada, é uma outra jornada, né? Essa jornada do ensinar, né? É muito importante porque, veja só, eu tenho certeza que no nosso público hoje eu tenho vários alunos presentes. Avisei a todos eles, muitos já até compraram livro. Por quê? Porque nós deixamos uma contribuição em cada vidinha que passa por nós ao longo de todo o processo. Eu dei aula em universidade para mais de 32 anos e continuo dando aula, entende? Então, esse meu compromisso de dar aulas, eu acho que vai ser eterno, até que a minha vida se extinga. Mas, por enquanto, eu estarei sempre trabalhando com eles, buscando uma satisfação, porque educar é um processo de
transformar e oferecer alegria, viu, Thaís? Ficou claro aqui para gente, né, esse sentido de contribuição, de evolução, de desenvolvimento, mas eu queria só fazer um pequeno comentário aqui desse formato, né? Porque quando você falou da contribuição, do desenvolvimento, de ligar o conhecimento a uma história, o livro, ele tem essa generosidade, né? Porque ele não é isso, o pessoal está colocando ali, ó, se travou. Travou um pouquinho, mas já É, voltou. Aí eu é. não sei até que ponto a gente estávamos falando aqui sobre essa afetividade, né? Essa entrega. Ó, acho que voltou para todo mundo. E o livro ele é construído num diálogo muito interessante, que eu acho que tem uma originalidade muito grande, né? De de um momento aqui que você vai construindo uma narrativa, né? Ele não é constituído só de exercícios, ele não é constituído só de narrativas, tem uma mistura disso tudo, né? Como se você pegasse pela mão e explicasse o processo, né? Como é que é isso? É, e eu queria entender, assim, ser administradora ajuda? A gente pode ver um pouquinho desse lado? Que eu fiquei pensando, assim, que é um livro que é além de uma aula, né? Ele tem uma coisa sistêmica, né? Que ensina um pouco aquela máquina, né? Como é que aquela máquina prova funciona, né? O que tem ali? Como é que aquilo... Eu achei muito curioso, porque a gente faz muita prova na vida, mas a gente não para raciocinar que aquilo ali tem uma grade, né? Tem um processo ali. Sem dúvida nenhuma. Você veja a questão do livro. Se você observar, quem teve acesso ao livro, o livro não é escrito em capítulos, ele é escrito em aulas. Por quê? Porque o meu estudante, aquele que está fazendo a leitura do livro, ele consegue estudar sozinho, ele é autoinstrutivo. Esse foi um pensamento. Pessoas que não têm acesso à escola, pessoas que já estão fora da idade escolar, mas pessoas que querem escrever, pessoas que querem fazer prova, pessoas que querem participar de um processo seletivo, seja no ensino superior, seja em nível médio, não importa. O importante é que ele passa a ter uma oportunidade ao saber e ao lidar com essa obra. Ele consegue ir passo a passo, crescendo no processo de compreender a lógica da produção do texto e produzir. Isso que você disse é uma verdade, viu, Thaís? Na produção do texto, eu me preocupo muito em integrar teoria e prática. A teoria e prática, ela percorre todo o livro. Eu não me excedo em teoria, nem me excedo em exercício, mas um complementa o outro na medida que eu considero fundamental. Aí você me perguntou, aonde que o administrador entra no processo? Tudo. Você veja que eu comecei dizendo que antes de escrever o livro, eu fiz um planejamento. Isto é o administrador. O administrador, ele só age, ele só produz algo com planejamento. E isso eu fiz. Eu montei um projeto de livro para que eu pudesse caminhar por ele, claro que fazendo correções em relação ao tempo que passa, em relação aos acontecimentos da vida, mas eu sempre soube aonde eu queria chegar. Por quê? Porque planejei. E todos esses capítulos seguem o que você disse, uma lógica não sistêmica, mas uma lógica de pensamento, para que aquele que esteja aprendendo saiba, passo a passo,
reconhecer o que ele precisa saber, o que ele precisa conhecer e colocar em prática. É assim que o livro funciona. Me lembrou muito aquelas reportagens, né? Porque a gente acha que os corredores correm bem, correm muito, ou têm uma grande capacidade física, e aí a gente vai vendo, né, que os grandes maratonistas, o diferencial deles é justamente esse, né? É o planejamento, né? Eles conhecem o trajeto e eles fazem um planejamento ali de velocidade, força, descanso, etc, né? Achei muito interessante, porque a gente costuma ir para as avaliações assim, né? Vou dar o meu melhor. E às vezes essa ansiedade, essa falta de entendimento atrapalha, né? A gente treina, 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 repete, mas não consegue planejar, se planejar, né? É justamente aí, Thaís, que existe um equívoco, porque muitas pessoas acham que escrever é treinar, e não é. Escrever é prática. Escrever é conhecer e praticar. É saber pensar, construir algo compreensível. E mais importante que tudo, saber que aquilo que você escreve não é para você, mas sim para terceiros que não estão na sua cabeça e não sabem aquilo que você quer dizer. Essa é a melhor prática de escrever. Se preocupar com o outro. Quando você é avaliado numa prova, você está escrevendo para quem? Para o avaliador. Esse avaliador espera o que de mim? Eu preciso ter essa clareza. E é interessante, né, se a gente pensar assim, de uma forma geral, né, às vezes falta esse pensar no outro, né, em vários momentos da nossa vida, né? Essa capacidade ali de se projetar para um outro campo, né? E a gente vai falando aí de outras coisas, acho que tem esses efeitos colaterais, que eu chamo de bons efeitos colaterais da escrita, né? Que é uma filosofia que você acaba conseguindo transportar para outros momentos, eu acho. É verdade. É Mas empatia, viu? É empatia. Você isso, que escreve, você tem que ter essa empatia. Você não escreve para você não escreve para tirar nota. Você escreve para comunicar a alguém aquilo que você deseja que esta pessoa conheça e saiba. É por aí. é um relacionamento, né? Mas é comunicação pura. Escrever é comunicar. Essa é a primeira grande frase do meu livro. Escrever é comunicar. Então, nós precisamos conhecer como é que a comunicação ocorre e ter sempre essa visão, essa percepção daquele que vai ler o nosso texto. É aquele que vai ler o nosso texto, o grande referencial que nós precisamos nos preocupar e estar atentos para alcançá-lo. É isso que nós precisamos. E isso ocorre no livro também. Você pode reparar que a linguagem que eu uso no livro é muito simples. A organização do livro é uma organização muito simples de compreensão. Outra, as letras são maiores, o que permite uma leitura mais agradável, entende? Então, são muitas preocupações que nós temos com os outros. É um fato, a gente ia chegar lá. Eu só queria colocar aqui, só para não perder de vista essa ideia do zero, né? Você falou sobre empatia e tudo mais, e às vezes as pessoas, nessa questão da avaliação, vão ficando tensas, né? Vão ficando com o seu emocional mais sensível, né? E aí, falando sobre essa nota zero, né, tanto provocou ali, ela é para você uma sentença ou uma oportunidade? Existe ali uma luz no fim do túnel para quem está muito no início, para quem vai partir do zero mesmo, para quem está
começando aí e ainda está inseguro? Como é que a gente pode falar com essas pessoas? Eu diria a você, Thaís, que são as duas coisas e depende exclusivamente daquele que tem interesse em sair do zero. Sem dúvida nenhuma, causa decepção na pessoa tirar uma nota zero. Mas o zero não é, na verdade, uma sentença definitiva. Porque nem tudo que é negativo na nossa vida é só negativo. Traz muitas coisas. Aquilo que acontece de ruim na nossa vida, muitas vezes, nos contribui. Basta que nós saibamos olhar essas contribuições. Então, se eu tiro nota zero hoje, isso tem que ser para mim um desafio. Eu tirei hoje, mas isso não é a minha sentença para toda a vida. Isso, na verdade, é uma forma de eu tentar me superar e buscar escrever melhor e bem. Entende? Então, por isso que eu te digo que são as duas coisas, mas depende exclusivamente de quem quer se superar, de quem quer realmente sair da sentença e realmente buscar um caminho para que ele possa alcançar o êxito e passar a escrever bem e melhor. E aí, como você estava falando, né, de prazer, né? Como é que vai ser esse caminho, né? E aí eu queria comentar um pouquinho no livro, a gente tem fragmentos de Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Machado de Assis, e são fragmentos muito estratégicos. Eu tenho que aqui fazer os meus elogios, porque são muito filosóficos. Uma frasezinha, às vezes, tem, né, sínteses encantadoras do que a humanidade pode produzir com uma fala que está ali num pedaço de exercício, né? Isso me encantou também, da sua capacidade de criar uma oportunidade, né? Quem tiver contato com o livro vai ver claramente, né, que as frases elas não são bobinhas, elas são ali muito precisas dentro de uma necessidade, mas também muito profundas, né? Então, a ideia ali, a gente. Foi essa a sua ideia? Ter um prazer nesse encontro com a obra, ter um prazer nesse caminho e conseguir ali desdobrar ideias não só em relação ao êxito da prova, mas fazendo isso com alguns outros ganhos. Achei que tem essa pegada ou não? Veja só, Thaís, você lembra que ainda há pouco eu dizia, escrever bem depende também de leitura. Então, esse é um momento de mostrar ao estudante, aquele que quer aprender a escrever bem, de forma eficaz, de forma efetiva, que é preciso conhecer clássicos, é preciso conhecer pessoas que escrevam bem. Mais ainda, é preciso conhecer pessoas que escrevam bem e também pessoas que escrevam sobre a atualidade. Essa é uma premissa do Enem. Sim. As redações que surgem como título no Enem são contextualizadas, fazem parte da nossa vida, fazem parte daquele tempo. Então, além de nós conhecermos clássicos, e por isso eu uso muitos exemplos de autores consagrados, porque eles escrevem bem. Se eu quero ensinar pessoas a escrever bem, eu tenho que mostrar quem escreve bem. Mas também existe muita gente que escreve bem que não precisa ser da literatura, que pode ser de sites. Nós temos sites muito bem escritos, nós temos e-books muito bem escritos,
sobre temas atualíssimos. O meu estudante que quer escrever bem precisa ler isto, claro. O que ele precisa? Não buscar qualquer site. Ele pode ler no site? Pode. Ele não precisa só ler livros. Ele pode ler livros e pode ler nos sites, mas buscar sites que tenham contribuição. E aí está o papel do professor, viu, Thaís? Fazer essa mediação, mediar o estudante, dizendo para ele: estudante, aluno, esse site não é recomendável, mas você tem este, aquele e aquele outro que vai te trazer muita contribuição em termos de temas e em termos de leitura. Por quê? Quando você lê, você aprende estruturas frasais. Quando você lê, você aprende vocabulário. E isto, para o estudante atual, é muito importante, porque se empobreceu o vocabulário dos nossos estudantes, o que é uma pena. Mas não é a sentença. Nós temos salvação, nós temos como caminhar para alcançar resultados de êxito. Basta querer, basta ter vontade. A doutora Ana Carvalho está colocando aqui, olha, sobre resiliência, né? Que você conhece esse tema e constrói ali, né? Colocaram também que, olha, o professor tem um papel de curador de conteúdos. Verdade, sim, eu também acredito nisso. A Ana é das especialistas mais gabaritadas em resiliência, viu, Thais? É uma pessoa que sempre que esse tema surge, eu faço a citação da obra dela, porque realmente ela é uma conhecedora do tema. Queria que passar para um outro tema, né? Que além da resiliência, e ela com certeza é uma necessidade, né? No meio realmente dessa pulverização da comunicação, né? Tudo muito rápido, pequeno e muitas vezes desestruturado ou numa estrutura que a gente não consegue ainda compreender. Eu falo aqui como participante aí desse universo digital que tanto nos traz coisas boas, né? Tanto nos traz essa possibilidade de estarmos aqui falando com tanta gente, mas também traz esse outro lado, né? De uma comunicação muito vasta e às vezes que o estudante ou a pessoa comum, como nós, não consegue ali peneirar, né? Construir ali um, um acesso que o qualifique, né? Que traga mais sucesso dentro do que ele procura. E aí, além da resiliência, faço uma observação aqui sobre a obra. Você já colocou algumas coisas que eu também queria observar, né, em relação à estrutura. É uma estrutura que respira, né, tem uma leveza. Os capítulos eles não vão ficando mais complexos, né? Às vezes a gente vai tendo sensação de acúmulo e nessa obra eu acho que não, né? Tem uma sensação de desvelar, né? E não uma sensação de acúmulo. Acho que isso foi bem generoso da sua parte. E aí eu queria te perguntar, tem esse carinho mesmo? Porque eu vi a obra nesse sentido, né? De ter um carinho com a diagramação, com a estrutura, com uma certa calma. Eu diria até uma calma, uma coisa terapêutica. Sabe quando o professor chega na sala e ele primeiro conta uma história e constrói ali uma narrativa e depois vai para os conteúdos mais áridos e tudo mais? Sentir como se fosse uma apresentação, né? Como se você me apresentasse ali a cozinha antes de eu começar a cozinhar, né? Então, às vezes a gente tem essa ideia, né? De que o conhecimento é ali um monte de ingredientes que a gente tem que cozinhar em algum lugar que a gente não desconhece, né? Então, você traz um pouco
desse estudo de campo, né? Isso é afeto, isso é uma preocupação mais técnica? Como é que isso é para você? Thaís, vou te dizer com toda honestidade. Eu penso o seguinte: se você tem uma pessoa com dificuldades e que quer superar essas dificuldades, se você trouxer para esta pessoa, por exemplo, no meu caso, para o estudante, estresse, complexidade, linguagem inacessível, acúmulo de conteúdos que não importam e não servem para nada, eu vou sim mantê-lo na sentença. Porque é preciso paciência para ensinar, viu, Thaís? E eu aprendi isso ao longo de muitos anos de dedicação em ensinar. Repetir várias vezes. Eu tenho frases que eu repito ao longo do livro e o estudante nem percebe, mas aquilo vai ficar gravado. Por quê? Porque precisa ser paciente. O processo de ensino, ele precisa ser alegre. E o alegre não é fazer ele rir. O alegre é ele se sentir satisfeito porque está aprendendo. É justamente este o essencial na construção desse livro. Uma linguagem simples, uma linguagem paciente, uma linguagem clara e que vai construindo toda uma logicidade no processo de construção do texto. Então, por isso é que exercícios e teorias se mesclam. Você está lendo alguma coisa, daqui a pouco você já está exercitando. Não é como o livro antigo, em que você tem conteúdo, exercício. Não, não é assim que funciona essa obra. Essa obra ela é muito paciente, ela tem realmente, da minha parte, muita dedicação, porque eu não queria escrever no lugar comum. Eu queria escrever de forma que pudesse contribuir realmente com aquele que pretende sair da sentença e alcançar êxito. É por aí que o meu livro foi escrito. Eu acho que hoje em dia eu nem diria meu livro, é nosso livro, não é? Porque eu não escrevi para mim, eu escrevi pensando especificamente em dois atores, os estudantes e os professores. E que, sem dúvida, também traz contribuições aos gestores das escolas, tanto em nível médio quanto em ensino superior. Eu vou fazer só um comentáriozinho assim, me excedendo mesmo, mas eu vi uma coisa da gestão de si mesmo, sabe? Como você falou que um aluno, estudante conseguiria ali caminhar sozinho, claro que acompanhado pelas suas indicações, mas como se a gente conseguisse fazer uma gestão do próprio conhecimento, né? Entendendo o que é conteúdo, o que é o meu relacionamento com a palavra, como é que eu posso construir isso de uma forma melhor. Tem uma coisa, a palavra que eu gostaria de dizer seria essa, né? Uma gestão do próprio conhecimento, né? Porque, como você disse, às vezes as pessoas estudam muito, mas não estabelecem ali um relacionamento com a própria capacidade de aprender, é isso? Eu iniciei aqui na nossa fala dizendo que o nosso livro tem esse diferencial. Ele é autoinstrutivo. Então, como livro autoinstrutivo, ele permite que o estudante acompanhe sozinho, porque a lógica de construção do conhecimento dele é muito simples, não é? Mas isso não invalida que ele tenha um professor para ajudá-lo.
não é? Principalmente no aspecto da correção. Vou te dar um exemplo. Aqueles casos que eu coloco no livro, que são extremamente criativos, que o estudante adora, né? Está aí também uma contribuição da administração. Nós trabalhamos muito com estudo de casos, casos concretos, e eu trouxe para o meu livro justamente isso. É muito difícil você ver uma obra de português, de redação, de construção de comunicação escrita, que tenha essa vivência da realidade. E os casos são vivências verdadeiras, são vivências que foram traduzidas ali, porque aquelas questões todas existem. Os avatares é que foram construídos por mim, não é? Nós temos pessoas avatares presentes no livro, que contam suas histórias. É muito interessante. Agora, o importante é perceber: o estudante pode caminhar sozinho, viu, Thaís? Mas se ele tiver o professor alinhado com o processo, ele pode ter, eu não digo mais êxito, mas um apoio. Porque o professor hoje é um mediador. Hoje está provado que nós não estamos ali para despejar conhecimento no aluno. Nós estamos ali para fazê-lo viver o conhecimento. Ter conhecimento, ter habilidades e saber fazer, no caso, redigir. Olha, a Ana está colocando aqui, olha, publicou, já era, não é mais seu. A ideia aqui, ó, Isso eu tenho certeza. já foi para o mundo, já está aí vivendo É nosso, é nosso. né, ganhando o mundo realmente. E esses estudos de caso, eles são muito interessantes, né? Vou voltar aqui na questão dos estudos de caso e te perguntar, o que é o preparo, né? Você falou muito bem a questão da diferença, né? Que não é treino, é um relacionamento, um outro processo, né? E os estudos de caso, gente, são realmente encantadores. Eu queria, assim, quem não for se preparar para uma prova exatamente, mas é prazeroso fazer a leitura entendendo, né, como funciona o diálogo, a vivência das pessoas com essa fase, com essas provas e com os estudos, né? Achei incrível e a gente consegue se ver um pouquinho, né? Se identificar, Verdade. tem É esse lado, verdade. assim. Além da... Nesses casos, Thaís, a Estava falando que tecnologia, teve mais como preocupações. sempre, ó, a tecnologia, como sempre, é boa e má, porque às vezes não funciona muito bem. Mas temos que vencê-la e lidar com ela. Essa que é a realidade. Sobre os estudos de caso, eu tenho algumas falas importantes. Primeiro, dizer que esses avatares que eu construí, essas pessoas não existem. São avatares, tá? Mas são pessoas reais. Mesmo que ficcionais, elas trazem casos de vida reais. E é muito interessante que eu procurei mesclar a participação social das pessoas em termos de raça. Eu tenho lá índios, eu tenho lá negros, eu tenho lá brancos, eu tenho lá amarelos. E a realidade da sociedade eu tento revelar por meio dos meus avatares, sabe? Eu acho isso muito importante, porque todos se veem refletidos nos avatares. E veja, todas as provas e questões que lá estão são verdadeiras. Ocorreram naquele ano. A prova é realmente um acontecimento, um fato.
Então, não foi nada inventado. Na verdade, eu conto a história de pessoas. Não necessariamente que existam, elas não existem, são avatares, mas são histórias reais, que pode ser a sua história, pode ser a minha história, pode ser a história do vizinho, pode ser a história de qualquer um daqueles que estão assistindo a nossa live. É muito importante que nós consigamos nos ver refletidos nos fatos, nos acontecimentos que os casos apresentam. Por isso, eles são extremamente motivadores para aprender. Diversos, Muito. né? Inclusive, Thaís, no final, nas considerações, todas as aulas têm considerações no final. Eu converso com o professor, se ele quiser aprender a fazer casos, é muito fácil, e mostro o caminho. E aí conecta com o que a gente estava conversando no início, né? Porque é didático, é literário, é, é documental, né? A gente tem aqui uma mescla, né? Não só como a sua formação é uma formação múltipla, o livro também ele tem uma dificuldade ali de classificação, né? Porque tem toda essa mescla de eventos acontecendo ali, né? Sem dúvida. Isso é algo que nós temos que nos preocupar quando nós escrevemos. Nós não podemos produzir obras monótonas, porque isso causa desistência da leitura. E isso provoca, no estudante principalmente, a vontade de desistir. Por isso, cada capítulo é um capítulo, cada capítulo tem uma proposta metodológica, mas tudo funciona para o objetivo principal: levar a escrever com êxito, levar a escrever bem. E tem uma lição que a gente pode tirar aqui, né? Criatividade independe do meio que você está, né? Ela é uma decisão, né? Porque é um livro didático extremamente criativo. Dentro da proposta que ele se enseja, realmente ele traz uma construção, uma metodologia bastante criativa, porque ele não é linear. A única coisa que nós conseguimos ter como sequência, até para que o estudante tenha uma leitura lógica constante, é que ele possui aulas e não capítulos. E digo a você, Thaís, cada aula daquela pode ser um curso dado por um professor ou estudado só de forma individual pelo estudante. E dentro de uma coletividade deve ficar muito interessante realmente, né? Olha, a doutora Ana Carvalho também colocou aqui, olha, essa multipluralidade também é uma característica sua, Ana. É a formação nossa, né? A nossa formação é essa. Eu nunca fui, vamos dizer, conformada em estudar uma linha de conhecimento. Nunca. Eu sempre procurei estudar coisas múltiplas. É um conhecimento plural, é um conhecimento que não anda sozinho. Ele é construído por várias mãos e por várias ciências. É por aí que nós temos que compreender. Porque tem essa questão, né? Não foi por acaso a psicopedagogia e eu ter me identificado ali com alguns estudos de caso, né? Porque realmente é uma porta de entrada, né? Como se diz, não, tem alguém igual a mim, ele, então vou também, né? É uma coisa, né, de formação ali de neurociência, né? Quando você fala também da repetição, que é uma repetição sutil, né? Tem toda uma questão científica ali, né?
Ah, que lindo, Ana. Um dado importante, Thaís, e que eu vou revelar para você, eu em nenhum momento faço essa colocação ao longo do livro. Todo caso que eu apresento são casos de êxito. Em nenhum momento eu apresento algo que possa trazer um pensar negativo. Então, eu acho que isso também contribui muito para que o estudante perceba: nossa, ele se superou, eu também posso me superar. Essa mensagem subliminar, ela é muito importante, porque o estudante, por mais que se pense que eles não têm muita percepção, eles têm, e às vezes a pessoa que julga é que julga de forma incorreta. Eles têm a percepção. E ele percebe: puxa, mas que caso interessante. Eu conto o caso de um senhor que, com 60 anos, que resolveu fazer o Enem. Imagina quantos senhores fazem a prova do Enem, mas muitos precisam de saber escrever para que tenham êxito nas redações que são colocadas dentro da prova. Então, nós vamos mostrando casos reais da vida para que as pessoas se identifiquem mesmo e que esse identificar leve à superação, porque é esse o nosso intuito, que ele termine o livro e diga: gente, hoje eu sei muito mais do que eu sabia. Por isso eu tenho muito mais tranquilidade para escrever. Não se quer ali construir um Camões, né? Não se quer construir um Manuel Bandeira. Não. O que nós queremos é transmitir a essas pessoas segurança e conhecimento para que elas consigam o objetivo pretendido: escrever. De forma que eles possam ter êxito nas provas, mas também ter êxito na vida, né? Porque a nossa vida, ela é repleta de situações que nós temos que escrever, até no nosso trabalho. Então, a contribuição, ela vai além até mesmo da prova. A gente costuma dizer que tem uma comunicação consigo mesmo que também melhora, né? E é a comunicação da alma, é a personalidade, você evoca no sujeito a vontade de se superar. Esse é um feito que um livro precisa apresentar. Esse é um feito que um professor precisa buscar, porque nós precisamos sempre pensar que dar aula, ensinar alguma coisa, escrever para o público é sempre para levá-los à superação, é sempre levá-los a conhecer mais e se sentir melhor consigo mesmo. Isso é um dado muito importante, porque se eu não estou bem comigo, se eu me recuso a aprender, nunca saberei escrever, nunca saberei dar uma resposta em qualquer situação da vida. E nos estudos de caso você coloca ali, né, aspectos diferentes, desafios diferentes, né? Isso eu queria colocar também, né? Não é um conto de fadas, assim, cada estudo de caso trabalha um elemento ali que, que de construção, né? Então acho que tem muitos tijolinhos que a gente pode pegar pra gente ali, naquele processo, né? Na verdade, Thaís, eu tento apresentar casos diversos, múltiplos, que as pessoas tenham oportunidade de se ver refletidas lá. Perfeito. Ana, é, professora, que agora é minha professora, porque eu vou ficar aqui apegada. Foi uma aula, enfim,
para professores, eu acho, principalmente, né? Entendo que a gente tem muito de benefício ali com o livro e fico de verdade emocionada com essa fala, com essa entrega, essa fala de corpo todo, de alma, né, que a gente vê. Não tem esse recurso de nós podermos nos ver aqui, para mim é sempre muito emocionante, porque traz um outro dado, né, uma outra camada. A gente tem uma questão da sua sensibilidade, né, e da sua profundidade. Então, a gente já venho aqui pedindo desculpas à audiência, porque a gente tem pouco tempo. Eu sei que a professora poderia discorrer aqui sobre vários aspectos, eu não vou conseguir apresentar a obra dentro dos seus detalhes, desse prazer todo. Acho que a gente aqui teve a intenção de apresentar a ideia da obra, apresentar o processo, apresentar os vários caminhos que esse livro aponta. E aí queria perguntar, professora, tem algum recado assim? E outra coisa que eu queria comentar, né, sobre a diagramação e esses espaçamentos, né? Tem uma respiração, tem uma beleza. Então, queria aqui dar dar esse espaço para você comentar um pouquinho dessa parte gráfica, visual, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, é gráfico quando tem desenho, quando tem uma coisa assim, mas é impressionante a imagética. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, olha, das caixas, dos negritos, das partes sublinhadas, dos conceitos, tudo muito facilitado, eu diria, mas não só fácil, né? Mas tem uma dinâmica imagética aqui nessas palavras que fica que torna o processo muito agradável, né? Quando ficou pronto, você teve essa sensação? Estava do jeito que você queria? Como é que foi isso? Foi difícil encontrar esse limite, né? Porque aí vão ficando muitas páginas. Como é que foi esse, essa solução? Veja só, eu, na verdade, quando eu estou escrevendo, eu já vou pensando na estrutura que o estudante entende. Então, por exemplo, essas caixas de vários tons, eu já passei para o diagramador dentro dessa estrutura, porque o estudante precisa, mesmo que a obra seja preta e branca, essas nuances trazem um diferencial na hora da aprendizagem. Agora, o nosso diagramador, ele pegou o espírito do livro com muita perfeição. Por quê? Lembra que eu falei para você? O livro, ele tenta traduzir calma. Calma para aprender, tranquilidade para aprender, paciência, se você não aprendeu agora, você vai aprender dentro do processo evolutivo da obra. E ele captou muito bem essa essência. Tanto que ele dá espaçamentos para o estudante pensar. A gente compreende assim, aquele espaçamento, ele não é um espaçamento porque ele queira, mas é um espaçamento que te dá tempo de pensar antes que você passe para o parágrafo seguinte. Então, o diagramador está de parabéns porque ele conseguiu captar essa essência do livro, do aprender com calma, do aprender com vagar, mas importante, aprender. Porque as pessoas aprendem em tempos diferentes, viu, Thaís? Há aqueles que aprendem de imediato, há aqueles que precisam voltar para aprender, há aqueles que precisam ler 10, 15 vezes para aprender. E nós precisamos respeitar essa forma de aprender, porque as pessoas são diferentes. E se elas são diferentes,
elas aprendem de forma diferente. Esse é o grande problema hoje da escola. Tentar enxergar as diferenças e saber que o estudante não aprende de forma igual. Nós precisamos saber compreender essa diversidade. Ó, vou falar que foi o Bruno Barbalho, tá, gente, que teve essa diagramadora, eu falei diagramadora aqui também, de construir junto, né, com você esse processo. Realmente, vou aqui continuar pedindo desculpas, porque a gente tem uma coisa de tempo, né, para não estender muito, e queria te fazer uma perguntinha assim mais livre, né? Tem algum recado, alguma coisa que era essencial que a gente não falou, alguma mensagem que você gostaria de dar para as pessoas? Além dessas Tem, tantas. é, é, em relação à obra, tá? Em relação à obra. Primeiro, eu quero agradecer o professor José Madeira, que prefaciou o meu livro de uma forma belíssima e que nós conseguimos perceber, não só no prefácio, mas na quarta capa do livro, em que foi feito um resumo da fala do professor Madeira. Professor Madeira é um ilustre professor. Ele é da área de direito, um pós-doutor, um homem de uma capacidade fantástica e, mais importante que tudo, é meu amigo. E ser meu amigo já dá ao professor Madeira toda a credibilidade que ele precisa para ser o meu prefaciador. Também o professor Fernandes, que me motivou bastante a escrever, foi meu ex-aluno, pessoa que eu tenho muito carinho, e importante, sabe? Os meus ex-alunos, eles não esquecem. Eles estão no meu Facebook, eles estão no meu LinkedIn, eles estão no Instagram e eles estão sempre comigo. E eu faço questão de reverenciar essa experiência que eu tive com eles. Outros que eu não posso esquecer é a minha família. Muitos finais de semana eu deixei de viajar, de sair, para me dedicar à escrita do livro. Essas 314 páginas não surgiram por acaso. Precisou muita dedicação da minha parte para que eu pudesse concretizar essa obra, não é? Agora, eu gostaria de deixar uma mensagem para os estudantes do Brasil, que são o grande foco do meu livro, né? Não se limitem às dificuldades que tenham. Se superem. Busquem aprender cada vez mais para que vocês possam alcançar os objetivos não só profissionais, porque é um engano pensar que se educar, que se preparar, se formar é para ser profissional. É também para ser profissional, mas você precisa se preparar para viver melhor. Porque eu tenho certeza que aquele que não escreve, aquele que tem dificuldade de fazer uma exposição, seja oral, seja escrita, a lógica é a mesma, tem muita dificuldade de conviver com outras pessoas. Com isso, eu encerro dizendo para você, não desista, continue. Se você hoje tem dificuldade, amanhã você terá êxito. Só depende de você. Ai, que lindo, Ana. Obrigada. Bom, Ana deixa aqui, Ana Shirley França deixa aqui a mão dela estendida em formato de livro para vocês. E aí, quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Ana? O livro já está na Amazon
Inclusive, eu tenho alunos que já compraram, colegas meus que já compraram, pessoas que estiveram no lançamento do livro também. Ana Carvalho é uma que estava lá, firme e forte, porque ela não falta, ela é uma pessoa que prestigia sempre. E eu gostaria, sabe, Thaís, de agradecer todos aqueles que participaram da live, que estarão assistindo a nossa live, porque o nosso intuito é contribuir com todos que dedicaram ou dedicarão tempo para nos ouvir. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer a parte editorial da Hanoi, na figura do Auriel, que me escuta, me ouve e tudo flui muito bem. Nós temos também a venda na editora. A editora também tem o livro à venda, por meio do site. Quem quiser pode ir lá na Hanoi. Fernando Oliveira, que também é da Hanoi, está colocando aqui, olha, uma pena, o pessoal curtindo, mandando corações, aplausos. Eu agradeço muito, viu? Porque o meu intuito é levá-los a pensar sobre o assunto e ver que o nosso trabalho, a nossa proposta é de contribuir. Olha, a professora Ana Carvalho está aqui, olha, agradecendo pela partilha dos conhecimentos. Obrigada, Ana. Beto também mandando. Rochelle Alexandre, olha, seus alunos, acredito que sejam amigos. Então, aqui fica o nosso também agradecimento pelo carinho de todos aqui. E dizer que foi um prazer enorme, uma aula. E aí, como foi colocado, né? Pode repetir, a gente deve colocar no Instagram, quem quiser, né, tirar aqui outros insights. E agradeço muito, Ana. Muito obrigada pela disponibilidade, por vir aqui falar com a gente e trazer toda essa emoção, esse carinho e essa forma tão cuidadosa de lidar com as palavras. Obrigada mesmo. Por nada, Thaís. Sempre que precisarem de uma palavra minha, eu estarei disponível para fazer. Basta que me comuniquem, tá bem? Um Tá abraço a ótimo. todos. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui a live. Tchau, tchau.